E aí, projetistas, aqui é a Mayara E a Agnes. e estamos aqui para falar hoje sobre os 10 erros que os não designers cometem. Desculpa, isso enrolou. A gente tá rindo, já faz acho que uma meia hora. Não, mentira, 10 minutos. Os 10 erros que não designers cometem e às vezes os designers também. Só lembrando que esse vídeo a gente não tá aqui pra usar das pessoas que cometem os erros, mas é mais pra poder, na verdade, assim, elencar qual eles são e tentar fazer as pessoas evitarem um pouco eles. Até porque tem uma questão muito assim, a galera acha que às vezes ser designer é só fazer uma coisa bonita, esteticamente fofa. Não é bem assim. A gente tem um objetivo de se comunicar e tem várias coisas que impedem a comunicação. E a gente vai elencar agora 10 fatores que devem ser evitados para que a comunicação seja fluida. Quer ver, né? Acho que deu. Então, vai lá. Número 1. Design ou não designer? Basicamente, muitas pessoas ficam se perguntando o que realmente é o profissional e o que é o projeto. A gente tem essa confusão também em outras línguas que são de origem inglesa. Design é o projeto. Designer é o profissional que está fazendo esse projeto. É a mesma coisa com gamers. Youtubers. Você quer ser um designer para fazer um design. Porque a gente tá fazendo designers para ser design. Nossa, buguei de vez. É isso aí, deu pra entender, né? Número 2. Texto versus imagem. A primeira coisa que muita gente pensa na hora de passar a sua mensagem é: vou escrever um texto falando quão legal é o meu projeto. Só que, gente, vamos parar de pensar que nós estamos na era da comunicação. Nós temos redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, whatever, todo mundo ali. E imagina você escrever um textão nessas redes sociais e passar lá dando scroll. A primeira coisa que você pensa é: textão, tchau. Então, assim, é preciso parar pra pensar que existem formas mais fáceis de chamar a atenção das pessoas do que não escrever um texto, mas sim talvez usar uma imagem. Às vezes a gente fala que uma imagem vale mais que mil... É difícil. Vale mais que 1000 palavras. Sim, você não precisa dizer, no café da manhã. Você pode mostrar uma imagem de café da manhã, você vai saber que é café da manhã. Ou você simplesmente pode usar símbolos, por exemplo, 2 folhinhas em formato de V, comida vegan. É verdade. Número 3. Falta de foco. Eu tô esperando ela rir. Não vou rir, eu juro que não vou rir, mas isso aí. É, a falta de foco na vida que a gente tá tendo. Agora ela riu. Basicamente, muitas das coisas que a gente tem, a gente acaba, querendo descrever ao máximo, virar falar: meu Deus, tal produto é XYZ e vai falando 1000 coisas sobre ele. Calma, volta, respira fundo. Às vezes você tem uma linha de pensamento clara, ajuda muito a você guiar quem você quer, a entender sua mensagem. Se você virar falar simplesmente, é uma Brastemp, você consegue entender, você já tem uma noção. Ou, amo muito tudo isso. Então, a ideia, na verdade, é a ideia do slogan. Você não precisa falar exatamente tudo que seu produto tem, mas você pode falar, a parte mais importante dele, e você foca nele. Até porque, vamos ser sinceros, né? Isso é mais fácil de você lembrar, e também é muito mais fácil de você deixar clara a sua mensagem, sabe? A pessoa pensar naquele projeto ou naquele produto e já logo de cara a ideia do que ele é. Slogan normalmente é só um exemplo que a gente passa. Nem sempre você precisa criar um slogan pro teu projeto. Mas se você tiver algo que sintetize ele, já ajuda bastante. Você consegue guiar as pessoas a lembrarem do que é o seu projeto. Então, número 4. Bom, beleza. Você tem lá a sua frase linda, fofa, maravilhosa pra poder comunicar. E aí você fica, agora você tem que escrever essa mensagem, né? Só que é aquele momento que as pessoas veem fontes no Google e acabam pegando várias, porque é bonitinho. E aí a gente tem que pensar que, às vezes, colocar tipografias muito elaboradas, as chamadas tipografias fantasias, né? De que elas são muito mais visuais, ou seja, você vai olhar primeiro para ela como se fosse um desenho e depois você vai ler a mensagem. E se você colocar várias do mesmo tipo, é como se você ficasse perdido. Pra onde você olha, onde você começa e aonde você vai. E mesmo depois que você lê, provavelmente ela vai ficar em segundo plano, a mensagem. Se for uma dica, tente usar talvez no máximo 2 ou 3 tipografias, mas assim, 3... uma lá pro título e talvez a segunda pra você falar algum subtítulo ou dar algum adendo, assim. Mas... E a terceira normalmente é aquela fonte que todo mundo consegue ler. Uma outra dica, talvez, às vezes, nem utilizar 3 fontes, é utilizar uma só, mas que tenha uma família grande, uma variação muito grande. Família, o que eu digo é o tipo de fonte bold, itálica, regular.
Existe uma variação muito grande de famílias. Se você for ver, dá pra você fazer um pôster ou qualquer peça gráfica que você quiser, utilizando apenas uma fonte. Número 5. Ter contexto. Você tem a ideia maravilhosa, você tem a imagem perfeita, você escolheu a tipografia, mas se nada combina uma coisa com a outra. Por exemplo, aquele do menino que entregou o currículo. Ele colocou que sua habilidade era ter assistido 276 episódios de Naruto. Queria muito aqui que tem a ver um emprego com assistir Naruto. A não ser que o emprego fosse assistir o episódio de Naruto, né? É o único emprego que você vai poder colocar isso. Hashtag onde é que tem esse tipo de emprego? Eu não encontro esse tipo de emprego. Duvido. Não, eu duvido. Mas enfim, não adianta, você precisa ter uma noção de contexto do que você tá falando. Não adianta você virar falar sobre um artigo científico médico para uma criança de 3 anos. Assim como não adianta você falar sobre desenhos de criança com um executivo que tá super preocupado com a tua empresa. Você tem que ter um contexto. Para quem que você tá falando? Ou então qual a mensagem que você tá passando para quem você quer passar? Número 6. Hierarquia. Bom, beleza, depois que você lá escolheu as suas informações, o seu texto, a tipografia, a sua imagem, imagine que você tem que colocar isso numa hierarquia. E aí você tem o horário que vai ser a palestra, o nome do palestrante e o assunto. Só que se você colocar tudo do mesmo jeito, o pessoal vai ficar, tudo a mesma coisa, sabe? Não tem um foco. Talvez o foco seria, quem é o palestrante? Se for uma pessoa importante ou famosa, seria legal focar no nome dela. Ou se o assunto é muito bacana, talvez seria legal focar mais no assunto. Ou então talvez a hora, vamos mostrar que é de noite, porque aí o pessoal que trabalha à tarde consegue ir, por exemplo. Tem aquela coisa, de realmente destacar, sabe? Uma frase maior, uma frase menor. É aquele momento que está válido usar caps lock. Você pode gritar o nome do palestrante, isso é muito bom. Basicamente, você tem uma noção qual mensagem que você tá passando, pra você ter uma noção de qual mensagem você quer que chegue primeiro. Justamente o foco. Por exemplo, eu quero falar sobre a palestra X com o palestrante Y, na data X e Y. Número 7, combinação de cores. Basicamente, cores a gente sabe que é da hora misturar um pouco, mesmo porque quando a gente faz imagens ou faz os pôsteres ou peças gráficas em preto e branco, às vezes elas ficam muito simples. Ter cores anima muito nossas peças gráficas. Só que você tem que ter uma noção de como combinar essas cores. Não adianta muito você utilizar cores no mesmo mesma paleta monocromática e esperar que tenha uma boa leitura. Ou então você escolhe aquelas cores gritantes, né? Tipo a neon. Daí você imagina todas as camisetas neon que você já viu na vida, principalmente em corrida. Não, se for pra você chamar atenção, faz sentido. Agora, se for pra ser discreto, não faz sentido. Eu vou ser discreto com, sei lá, aquele laranja neon. Vai ser muito discreto. Vai. Ninguém vai Ninguém vai estar olhando pra você com aquela cara de estranho. Ou talvez, não sei, querer colocar uma fonte cinza no fundo branco. Você não tem tanta leitura. É bom você ter uma noção das cores que você quer utilizar pra você também ter contraste. Não adianta você utilizar o amarelo em cima do branco ou o cinza sobre o branco se você não tiver legibilidade. Entenda isso, o contraste é muito importante. Muitas das cores também têm os próprios significados. Por exemplo, os tons quentes, eles são cores muito mais vibrantes, muito mais vivas. Então, para contextos muito mais animados, vale a pena pensar nesses tons mais quentes, amarelo, vermelho, laranja. Mas se você quer algo mais calmo, mais sereno, os tons frios ajudam mais. Então, pensar num azul, num roxo, num verde. Pense muito bem. Às vezes vale a pena aquela pesquisada rápida do qual a simbologia dessa cor. Sim, antes de você utilizar. Número 8. Número 8. Uma coisa que rola bastante também, eu já vi em vários pedidos de trabalhos assim na vida, é a pessoa, ela tem um espaço e ela quer ocupar aquele espaço com a maior quantidade de informações possíveis que ela tem. Então, se tem uma frase, põe a frase pra ocupar o contexto todo. Isso é algo que você pode fazer, sim, não é errado. Só que às vezes ter um espaço em branco, ter aquela margem de respiro, é bom. Espaço em branco também é bom pra você realmente focar. De novo, naquela coisa, se você tem um fundo branco e você tem uma única frase, uma cor vibrante, o seu olho vai direto pra lá, do que ter um negócio gigante espalhado na tela inteira. Imagina um quadro branco com um pontinho vermelho, bem no centro dele. É ali onde você vai ler. Então você tem que pensar. O branco, ele também ajuda você a verificar aonde o seu olhar deve ir. Até pra imagem que tá atrás e pro texto não ficarem brigando. Porque a ideia é eles colaborarem junto. O texto complementar a imagem e a imagem complementar o texto. Não eles ficarem no fight. Se eles ficarem no fight, você não sabe pra onde olhar. E acaba virando toda aquela imagem de bom dia da sua tia.
Bom dia. Número 9, copyright. Tá, esse é um assunto muito sério, mas muito sério mesmo. Bem comum. É muito comum a gente escutar, não, aquele projeto é ótimo, só troca o título, a gente vai usar a mesma coisa. Gente, isso não é legal, isso é basicamente roubo de direitos autorais. A gente tem, todo o trabalho que a gente faz, a gente é proprietário sobre isso, assim como para os clientes, eles também são proprietários disso. A gente tem que respeitar todos esses limites e não pode roubar. Inspiração é diferente de cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, se inspirar de um local para você conseguir ter ideias de como você vai fazer seu projeto, é ok. Falar também na própria credibilidade, né? Você vai aparecer com uma coisa que é uma cópia, você vai olhar, nossa, que bacana, tchau. Você perde toda a credibilidade de ser um designer. Então, você pode acabar ganhando problemas na justiça, porque se um dono descobre, é muito comum que ele vai te processar, porque ele tem os direitos autorais sobre isso, e o pagamento desse tipo de problemas é muito alto. Então não é legal você fazer isso. Um exemplo disso é aquelas fotografias ou vetores que você vê nos bancos de imagens. E todas elas estão com marcas d'água. Aquelas marcas d'água é algo muito comum utilizado pelos bancos de imagens para evitar que as pessoas roubem elas, para que quando elas realmente comprarem, elas estão pagando seus direitos autorais para os reais donos das imagens. Fotógrafos. Pelos fotógrafos, pelos designers, pelos ilustradores, todas essas pessoas precisam também, tipo, ganhar seu dinheiro para sobreviver. E os direitos autorais das suas imagens é uma maneira deles ganhar esse dinheiro. Então, o respeito a isso é muito grande. Se você vê uma imagem que você gosta, você quer muito utilizar ela, verifique os planos. Eu sei que tem alguns planos muito caros, mas às vezes vale a pena você conversar com um ilustrador pra você conseguir a imagem que você quer e você pode utilizá-la 500 mil vezes que você precisar. E aí depois no final você vira o proprietário, né? Se alguma coisa acontecer, você pode reclamar. Exato. Número 10. É a última, mas é uma das bem importantes, que é basicamente aonde você vai veicular a sua imagem. Porque, de novo, não adianta nada você veicular uma imagem super bonita, sendo que o seu público-alvo não está ali. Sei lá, por exemplo, a gente pode falar sobre alguma coisa direcionada a idosos, e aí você, tipo, veicula isso nas redes sociais, sabe? Qual é a quantidade de idosos que usa redes sociais? Ok, deve ter uma quantidade que usa. Acho que agora tá maior a quantidade. Mas ainda assim, tipo, deve ter muita gente que não é direcionada a esse público. Até pensar também um pouco nisso. Ou até mesmo coisa tipo de formato. Geralmente no Instagram e no Facebook são formatos quadrados. E aí a sua imagem é retangular. Ou ela é um formato, tipo, muito X. Sabe? Às vezes é bom pensar um pouco nisso. Ou então, nossa, o maior problema que a gente tem na vida é impressão. Você faz um negócio num tamanho X e outro é tamanho Y. Aí você imprime e fica uma coisa linda de morrer. Muito feia. Ou então você tenta imprimir frente e verso. E daí você quer que fique alinhado. E aí ele imprime assim, né? Ele imprime frente e outro invertido. Ou então ele, tipo, você quer cortar. Você tá, tipo, tá bonitinho, você acertou. Mas quando você corta, você vê que ele tá muito próximo da borda. E aí você perde informação. É sempre bom pensar, tipo, aonde você vai veicular? É um meio digital? É um meio físico? Tem muitas essas questões, porque cada uma delas pede uma especificidade muito grande, né? Até mesmo, tipo, vídeos. Agora que tem o YouTube, agora também tem o IGTV. InstaTV. No caso do Insta, ele é um vídeo que é vertical. No caso do YouTube, ele é na horizontal. Então, tipo, qual que é a lógica? Não dá pra você colocar um vídeo que tem nós duas aqui no Insta que vai cortar nós duas no meio, sabe? É, vai ficar, tipo, meia face de cada uma. Mas é complicado pra pensar um pouco nisso. Então é sempre bom, veja qual é o meio que você vai querer divulgar e qual que são as diferenças daquele meio. Dá trabalho? Dá, mas dá pra fazer umas coisas muito mais legais se você souber como mexer com aquilo. Então é isso, galera. Esse vídeo, na verdade, ele foi inspirado em um blog que tava com o texto todo em inglês, que a gente achou super interessante, na verdade, trazer essas informações pra vocês, porque a gente acredita que vocês também têm todas essas dificuldades ou dúvidas que vocês tinham. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente tenta responder também. E também quem quiser ver a matéria original, a gente também vai deixar na descrição. E se você curtiu o vídeo... Tapa no dedão. E se você também curtiu do vídeo, confere no nosso canal, dá uma olhadinha no que tem lá e se inscreve. E até a próxima. Falou! A Maia adora fazer isso, né? Adoro.